O mundo em que nos coube viver, o mundo atual, é propriamente falando um mundo destruído. Destruído porque perdeu sua alma. O que é a alma do mundo? O que é a alma das sociedades? O que é a alma das nações, dos países? É a Igreja Católica. A Igreja Católica está para as nações, os povos, como a alma humana está para o corpo humano. Quando o corpo humano perde sua alma, ele se corrompe. E assim foi com o mundo. Perdida sua alma, ou melhor, rejeitada sua alma, porque com efeito o mundo rejeitou a igreja, ele entrou em fase de corrupção que atinge níveis alarmantíssimos nos dias mesmo de hoje, neste mesmo momento em que gravo este curso para vocês. Mas é preciso, antes de estudar aquilo que mais imediatamente destruiu o mundo, fez o mundo corromper-se, ou seja, 3 revoluções, é preciso remontar as origens e ver qual a origem mais remota disto. Naturalmente, se queremos remontar absolutamente a origem do mal do mundo, devemos remontar ao demônio. A tentação que o demônio, a serpente, infligiu a Eva. Então, o mal, ao fim e ao cabo, vai reduzir-se ao demônio. Mas, cometido o pecado pelo homem, o mal agora, em segunda instância, é o mal da iniquidade, é o mal do pecado. Este mesmo pecado pelo qual entrou a morte no mundo. Mas, de remontar em remontar, devemos deter-nos para efeitos de eficiência deste curso a uma das causas remotas, mas mais próximas da atualidade. E esta causa remota que implicou o fim da cristandade medieval, foi a vitória do espírito burguês. Bem sei que nos meios conservadores brasileiros e internacionais, criticar o espírito burguês, criticar o capitalismo, é algo próprio da esquerda. São os comunistas que o fazem. Nós não. Nós não somos antiburgueses, nós os cristãos, os católicos, não somos anticapitalistas. Somos sim. Somos sim. Somos sim. Como o somos é o que veremos neste curso, mas sim. Foi o espírito burguês o que, vitorioso, fez que se desfizesse a cristandade medieval, que foi a época da história cristã por excelência. Não que devamos mitificar a Idade Média. Não devemos ver na Idade Média um mítico Eldorado, uma Idade de Ouro. Não, não é isso. A Idade Média teve problemas gravíssimos. Afinal, os homens que a compuseram eram homens, filhos do pecado, mas foi a época, sobretudo o século XII e XIII, foi a época em que mais a igreja conseguiu influir sobre a sociedade. Claro, durante toda a Idade Média, mas particularmente nestes séculos, a igreja conseguiu grande ascendência espiritual sobre as nações, sobre os reinos, sobre os povos. Esta ascendência implicava algumas coisas. Primeiro, que
os poderes temporais, os reis, as repúblicas, se ordenassem essencialmente à igreja. E que a igreja os dirigisse espiritualmente. E isto fazia que se constituísse a cristandade. O que é a cristandade? É a reunião de povos, reinos, repúblicas, postos justamente sob a direção única, espiritual única da igreja. Isto é a cristandade. E a cristandade medieval destacou-se por isso. Mas pôr-se sob a direção espiritual da igreja implica várias coisas. Implica, no campo moral, por exemplo, a regulação das paixões. Implica no campo das leis, ainda que consuetudinárias, mas também, se trata de leis escritas, leis que amarrem o pecado e o demônio, que lhes obstem o caminho, que lhes obstaculizem o caminho, que dificultem o caminho do demônio e do pecado sobre a alma dos homens. E isso se reflete politicamente, familiarmente, individualmente e também economicamente. A economia medieval, até o século XIII, foi uma economia regulada, de maneira geral, por princípios morais rígidos. Estava proibida, por exemplo, a usura, o empréstimo a juros. Isso era proibido. Estava proibido vender coisas, mercadorias, se não fosse com preço justo. O comércio, havia, claro, o comércio, mas limitado dentro do campo das necessidades humanas estritamente. E ainda assim, a economia progrediu. O século XIII era um século em que em várias nações cristãs já não havia propriamente o feudalismo, mas um conjunto de camponeses livres, por exemplo. O comércio havia, claro, até com outras nações. As cruzadas expandiram o comércio de algum modo, coisas assim. Ou seja, o século XIII implicava já uma sociedade de produtores, em grande parte livres da servidão feudal, e uma economia mais pujante. Os reinos faziam-se, já no século XIII, mais ricos, mais poderosos, porque, com efeito, por um bom tempo, se sofreu na Europa as consequências econômicas da devastação ocasionada pelas invasões bárbaras, seus saques, seus incêndios, seus assassinatos, sofreram com isso os mosteiros e tal. Então, a economia medieval ela girou muito em torno, por exemplo, dos mosteiros, né? A economia medieval durante a longa época das invasões bárbaras, né? Foram ondas sucessivas, intermitentes de invasões bárbaras. Bom, o fato é que no século XIII as economias estavam nacionais não das nações, dos povos, dos reinos, estava reposta. Era o século XIII das grandes universidades, Paris, Oxford, Colônia, das grandes catedrais góticas, da pujança nas artes, etc., etc., da constituição das corporações de ofício, etc. Ou seja, uma série de progressos muito grandes, progressos das cidades, os burgos progrediam, as corporações de ofício se davam dentro dos burgos, mas tudo isto implicou duas coisas decorrentes da revolta da carne contra as exigências da santidade impostas pela direção espiritual da igreja. Um parêntese breve, não é que a igreja não tenha padecido males e defeitos durante este tempo. Tive a oportunidade de falar um pouco disso em meu prefácio ao livro
lançado pelo CDB do Index, né? Ou seja, a Igreja padeceu, sobretudo, o chamado século de ferro, século X, foi um momento de simonia, um momento de nicolaísmo, um momento de devassidão, em vários sentidos, do que hoje se chamaria pedofilia. Foram momentos dramáticos que foram regenerados pela santidade de alguns. A Igreja se regenerou pela santidade de alguns. Em parte, todos esses males de que padecia a Igreja eram resultantes do clima de guerra, do clima de invasão, o clima de saque, o clima de morte. Mas, no século XII e XIII, em particular, a Igreja estava reposta em grande parte e tudo progredia dentro dos limites da santidade impostos pela direção espiritual da Igreja. Pois bem, mas é isto, né? É a tendência ao pecado. Santo Tomás o chamava fome de pecado. A tendência ao pecado. O fome, não a fome. O fome, a tendência ao pecado é grande. Enquanto somos homens, filhos do pecado, mesmo num ambiente cristão, a tendência ao pecado é muito grande. E, pois bem, de todo esse progresso alcançado no século XIII, resultou duas coisas. Primeiro, a ambição dos reis. Eles já não toleravam a direção da Igreja. Eles já não toleravam. E já não toleravam o próprio poder econômico que tinha de ter da Igreja em benefício desta mesmo equilíbrio alcançado na cristandade. Já não tolerava, por exemplo, Filipe o Belo, francês, o rei francês, já não tolerava a imposição da doutrina dos dois gládios ou espadas por Bonifácio VIII, que foi afrontado pelo mesmo Filipe o Belo. Filipe o Belo já tinha olhos de ganância para os bens da Ordem dos Templários, embora ao que parece, é difícil ter certeza quanto a isso, mas ao que parece, a Ordem dos Templários já padecia, ela mesma, de certos defeitos quanto à segunda tendência que se vai impor, né? Então, veja, primeiro cresce a ambição dos reis e eles já não querem ser apenas um pedacinho daquela cristandade posta sob a direção da Igreja, senão que querem ser autônomos da direção com respeito à direção da Igreja. Claro que aí implica não só a ambição dos reis, que futuramente, no século XVI, se verá um efeito disso impressionante. Nas cidades medievais, as catedrais ocupavam o centro da cidade, todo o plano da cidade confluía para lá, e a altura das grandes torres das catedrais dominavam o ambiente urbano completamente. No século XVI, os castelos dos príncipes, dos nobres, dos reis, já alcançam dimensões que rivalizam com as catedrais. Isto começa lá no século XIII, XIV, XV, vai se aprofundando essa ambição de poder dos reis de igualar-se ao poder da Igreja. Claro que aí também há questões de ordem moral, sexual, etc. Bom, mas não o aprofundarei aqui. A segunda tendência que nos importa aqui é o espírito burguês, ou seja, aqueles limites impostos pela religião à economia até o século XII começam a romper-se. O enriquecimento leva os homens, os burgueses, os burgueses que são aqueles estamentos, aquela classe social que vai surgindo no âmbito das urbes, dos burgos, das cidades, né? Vão crescendo e começam a surgir homens que praticam a usura, o empréstimo a juros. Essa discussão, a discussão sobre a usura, é complexa. Santo Tomás admite certo empréstimo a juros, mas
Ali já não se tratava de certo empréstimo a juros adaptado às necessidades do tempo. Tratava-se do lucro pelo lucro, quer pela usura, quer pela formação de bancos, coisa de que já padecia, parece, a ordem dos templários, eram banqueiros, eram prestamistas, né? Então, não só pela usura, mas também pelo comércio, em que já não se observava a noção imperiosa do preço justo, né? Com a consequente, o consequente crescimento de certas camadas mais marginalizadas, mais pobres, no âmbito das cidades, né? O espírito burguês é aquele que pode resumir-se assim, da seguinte maneira: o que importa é o indivíduo e o lucro pelo lucro. É o individualismo que se dá por fim na vida a riquezas. A riquezas. Claro, os primeiros burgueses, ao longo de todo o século XIV e XV, com esse espírito já, eles ainda acreditavam em Deus, é óbvio. Estamos numa época de transição, em que as coisas não estão demasiado claras. Mas o espírito burguês está ali. Conquanto se acreditasse em Deus, e conquanto se fosse a missa, etc., muitos homens, no espírito burguês, dotados de espírito burguês, vão dar por fim prático na sua vida a conquista de riquezas, do lucro pelo lucro. Durante muito tempo, o espírito burguês e o espírito de fortalecimento monárquico conviveram e se ajudaram mutuamente. Mas o fato é que para o burguês, para aquele que se dá a si mesmo por fim na vida o lucro pelo lucro, a riqueza, as grandes monarquias começavam a ser um peso. Desse mundo burguês vai fazer parte também uma nobreza feudal decadente que passa progressivamente a ser ela mesma burguesa, né? Mas o fato é que os burgueses, os homens dotados de espírito burguês, vão crescentemente lutar contra os privilégios nobiliárquicos feudais. Num primeiro momento, durante séculos, vão aliar-se às monarquias absolutas, ao poder forte. Isso à parte o caso da Itália, que é mais complexo. Mas o fato é que o espírito burguês vai, uma hora, querer livrar-se do peso da própria monarquia absoluta. O resultado disso por um lado, na Inglaterra, a mais, digamos, pacífica transição da monarquia absoluta para uma espécie já de democracia liberal, onde o parlamento tinha grande poder. Mas na França, onde era muito poderosa a monarquia absoluta, que se dizia católica, obviamente, mas não exatamente como parte de uma cristandade que já estava rota, rompida, nem sob exatamente a direção da igreja, senão que numa espécie de césar-papismo, que é o galicanismo, a igreja francesa, a monarquia francesa, como que comandava o cristianismo no âmbito da França. Mas o fato é que o próprio espírito burguês, agora já dotado da doutrina do racionalismo, do iluminismo, o século das luzes, etc., uma hora vai querer livrar-se da mesma monarquia absoluta francesa e da mesma religião católica, ainda que galicanizada, ainda que afrancesada e não ao molde medieval. Eis a Revolução Francesa,
que se dá no fim do século XVIII, né? E que será determinante para a constituição do mundo atual, tal como conhecemos, né? Mas antes de estudarmos esta, que foi uma revolução liberal e que, como veremos, é a raiz de todas as demais revoluções, é preciso estudar o caso daquilo que podemos chamar, com precisão razoável, a Revolução Luterana. É o que faremos na próxima aula.